uma vez. Vamos lá, Edu Panzi, quem foi o melhor em campo, Edu? Cirilo, num jogo em que sistemas defensivos se destacaram, né? Mas o meu voto vai ser para um atacante, porque ele foi muito bem defendendo também. Foram 3 desarmes dele na partida e fez um gol espetacular. Christian Pavon. Pavon, voto do Panzi, grande jogo dele, tá fora do clássico, né, Cláudio? Eu também vou nele, já vem merecendo, Pavon. Pavon, voto do Cláudio. Rubens Júnior. Pavon. Thiago Reis. Meu voto é no Dudu. Misericórdia, corre mais que notícia ruim e que qualidade, viu, Cirilo? Muito bom jogador, sempre, o Dudu. Seu voto, Caixa? Pavon. Pavon melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia. E o Dudu, jogaço do Mariano de novo também, joga muita bola. Eu citei o Mariano, dá pra falar do Batalha também, né? Outra grande partida do Batalha, um jogo, acho que a palavra que resume muito bem esse Atlético e Palmeiras, e outros também, é respeito. É impressionante o quanto o Atlético respeita o Palmeiras e o Palmeiras respeita o Atlético. É visível, esse respeito ele se reflete nos placares, nos resultados, e se reflete também dentro de campo. É um respeito mútuo entre duas das grandes equipes atualmente no campeonato, no futebol brasileiro. E a lamentar como os atletas estão lamentando. É uma pena que a gente não teve um palco, e quando eu falo palco é piso, porque o Mineirão é o palco perfeito para esse jogo. Mas o piso, o gramado do Mineirão não é. Pode parecer crítica repetida e pegação de pé, mas não é. Tem que lamentar. Um jogo desse nível, com tanta intensidade, com tantos jogadores bons em campo, com duas equipes muito bem armadas e treinadas, o campo atrapalhou demais. É jogador caindo o tempo inteiro, um domínio que seria fácil, domina e toque. Ele passa a ser domínio e toque. Ou seja, a jogada ela atrasa. E toda a bola, ela chega nos pés de algum jogador, ela tem que dar um kick ou 2 antes. Então, há de se lamentar o gramado. Tomara que melhore as condições, mas vai ser difícil, porque jogo hoje, jogo quarta, final de semana, show. Então, a gente critica, mas por que critica todo jogo? Porque todo jogo é a mesma coisa. O gramado, infelizmente, prejudica muito o espetáculo. E olha que o espetáculo foi muito bom, mas podia ter sido muito melhor. Com certeza. O Hulk não escolheu atacar para o lado direito no primeiro tempo à toa, né? Tentou colocar a defesa do Palmeiras em dificuldades no primeiro tempo. Enfim, fato lamentável mais uma vez temos que falar de gramado, porque realmente teve muita essa situação. Mas, Panzi, vamos falar mais do jogo, porque o Eduardo Cudê disse já na sua primeira resposta que enxergou o jogo de hoje um Atlético com o maior controle da partida, disse que o posicionamento foi bom, elogiou a postura do time, falou do jogo de hoje desta maneira. Sua visão sobre esse empate entre Atlético e Palmeiras é a mesma, Edu? É parecida. Eu acho que o Atlético, os primeiros 15 minutos foram do Palmeiras. O Atlético cometeu 3 erros defensivos, que um deles gerou um gol bem anulado, porque estava impedido, um ombro à frente do Rony, segundo relatou o Márcio Rezende de Freitas durante a transmissão. Tivemos outros 2 erros defensivos, um do Gemerson lá pelo lado esquerdo do Atlético, direito do Palmeiras, num lance que eu chamei a atenção, muito parecido com aquele erro do Natan naquela Libertadores, né? Quando ele vai protegendo, ao invés de tirar a bola ou recuar a bola, e o atacante ultrapassa e ganha na velocidade. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Só que na hora do cruzamento houve o corte da defesa, o que não aconteceu naquela ocasião na Libertadores. E depois, nesse mesmo lance que gerou o escanteio, o corte, a cobrança, e o Cudê até reclamou muito com o Batalha. Marcou a bola, né? Não marcou o adversário, e por pouco o Gustavo Gomes não faz o gol na cobrança de escanteio, o Everson acabou defendendo. Mas foram 3 erros individuais do Atlético nesse início de jogo, que permitiram lances perigosos do Palmeiras, e depois disso o Galo se acertou. Passou a não sofrer mais defensivamente, e foi um jogo muito igual, Cirilo, mas muito igual mesmo. Até o jeito de jogar, a ideia de jogo, o que as duas equipes propuseram a fazer, o Palmeiras roubava a bola e já tentava chegar o mais rápido possível à área do Atlético, um jogo muito vertical. E o Atlético idem, fazia a mesma coisa. Eu chamei a atenção no intervalo do jogo para o número de passes. O Atlético, que tem por característica, principalmente quando joga em casa, trocar muitos passes no primeiro tempo, ficar muito com a bola, circular essa bola.
Contra o Corinthians, por exemplo, no primeiro tempo, foram quase 350 passes trocados. Contra o Atlético Paranaense, 330. Hoje, contra o Palmeiras, 180. E o Palmeiras também teve um número muito próximo desses 180. Então, um jogo parecido das duas equipes. O Atlético cometeu 3 erros individuais e pouco sofreu depois. O Palmeiras se defendeu muito bem e cometeu um erro individual do Gustavo Gomes, que custou caríssimo. Custou o gol do Atlético. O Gustavo Gomes erra um passe, o Pavon pega essa bola de frente. O próprio Gustavo vai tentar, num carrinho, tirar essa bola do Pavon e toma um come do Pavon, né? A verdadeira gaúcha. O Pavon entra na área, dá um corte no Gabriel Menino e de perna esquerda faz 1-0 pro Galo já na reta final. E o primeiro gol do jogo, num jogo tão equilibrado como esse, é muito importante. Só que o Atlético tomou o gol de empate muito cedo. E aí eu discordo da pergunta do companheiro, quando ele fala que o Atlético sofreu com bola longa no primeiro tempo do lado do Rubens e tomou um gol dessa maneira no segundo tempo. Não foi uma bola longa. Foi uma bola trabalhada pelo Palmeiras, que estava sendo circulada de um lado para outro. Ela chega no Veiga, o Veiga dá o passe para o Rocha, o Veiga centraliza. E aí que está o erro. Aí acontece o desencaixe da marcação do Atlético, que estava encaixadinha. Quando o Veiga passa para o Rocha, e o Rocha está aberto na lateral, Johan ou Batalha deveriam ter ido para o Marcos Rocha. O Veiga centraliza, vai Batalha no Veiga, Johan no Veiga, o Gemerson está de costas para o lance, tentando organizar a linha defensiva. E o Rubens, quando ele vê que todo mundo acompanhou o Veiga, ele tem que tomar uma decisão. O Rubens estava na marcação do Arthur. O Rubens estava encaixado no jogador que ele deveria marcar. A partir do momento que o Marcos Rocha recebe uma bola e ninguém vai nele, todos centralizam perseguindo o Rafael Veiga, o Rubens toma uma decisão. Ele precisa tomar uma decisão. E a decisão dele foi: eu vou abandonar meu marcador. Ele confia no Gemerson. Eu vou abandonar o Arthur, o Gemerson vai abandonar o dele, vai vir no Arthur. O Gemerson estava de costas. Ele abandona o Arthur e vem marcar o Rocha. O Rocha percebe, ele está de frente para o lance. No que o Rubens dá o bote no Marcos Rocha enxerga o Arthur livre. Porque o Rubens sai dele e o Gemerson, aí nesse momento ele se vira, mas aí já era tarde. O Arthur tem tempo de ir à linha de fundo e pensar. E aí há um encaixe do outro lado também. Eu não vi o replay do gol, mas a percepção que eu tenho é que faltou alguém acompanhar o Dudu. E quem estava acompanhando o Dudu era o Pavon. Não sei se foi um desencaixe do Pavon no lance. Fato é que o Dudu recebe e cabeceia livre no segundo pau. Até chamei a atenção. Lembrou muito aquele gol que o Palmeiras fez aqui no ano passado, quando o Atlético fez 2-0 e o Dudu empatou. Acho que foi o Dudu que empatou o jogo. O primeiro gol foi do Murilo e depois o Dudu livre no segundo pau também por conta de um desencaixe de marcação. E o jogo seguiu muito equilibrado, cara. Muito equilibrado. Os dois treinadores começaram a mexer. O Abel, num primeiro momento, troca o seu lado esquerdo, fisicamente, faz as mudanças. O Kudê responde, trocando o seu lado esquerdo também. Num primeiro momento, ele tira o Johan e coloca o Patrick. A primeira opção é pelo Patrick, para marcar uma pressão na saída de bola, uma força física a mais no jogo. E aí, eu até acho que não era ideia do Kudê tirar o Rubens, mas o Rubens dá um carrinho aqui na lateral, no Arthur, e ele já levanta, fazendo alongamento e levantando e pedindo talvez substituição, levantando a mão e alongando uma das pernas, ou seja, ele começou a sentir cãibra. O jogo do Palmeiras exige muito dos defensores, dos laterais em especial, né? Jogo aberto, né? O Mariano, por exemplo, fez um grande jogo. O Mariano é muito mais velho do que o Rubens, evidentemente, mas o Mariano também, que fez um grande jogo, também sentiu fisicamente no fim, pediu para sair, né? E a diferença do Mariano pro Rubens é que o Rubens é o ponta pela esquerda, ele sobe, o Mariano não sobe, então o jogo físico pro Rubens é muito mais exigente, muito mais desgastante. E aí o Kudê tira o Rubens e faz uma alteração absolutamente normal. O Patrick vem jogando como lateral esquerdo, porque vem rendendo mais do que o Dodô. É um jogador mais intenso. E ele vai para a esquerda e o Igor Gomes entra, como tem entrado em outros jogos. O Kudê citou vários jogos que o Igor Gomes teve a oportunidade até de começar, né? E jogos importantes. É aquilo que a gente vai dizendo, Cirilo, você tem uma base titular. Mas você não pode ficar exigindo que sejam 11 titular. O Igor tem que ser titular agora, fulano tem que ser titular. Não. Em alguns jogos ele vai ser titular. Chama atenção. Talvez pinte no Clássico semana que vem, né? Pode ser que ele comece no Clássico. O Atlético tem 2 desfalques certos, Pavon e Zarate. É engraçado, né, que o Johan fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro. No jogo seguinte foi o Alianza, aí entrou o Igor. Todo mundo chorou, xingou. O Johan tinha que permanecer. Aí o Igor lá
mete 2 gols. Aí no jogo seguinte volta o Johan, mas por que volta o Johan? Tinha que ser o Igor. Então fica nessa. E a turma não aprende, mas enfim. O Kudê fez as alterações que está acostumado a fazer para manter o time fisicamente, para manter uma pegada na saída de bola do Palmeiras. E outra que eu discordo também de uma das perguntas. Eu não sei você, a sua impressão, mas eu não vi em momento nenhum o Atlético caindo de produção fisicamente no jogo. Não, também não. O Atlético teve chance, inclusive, no fim do jogo, né? Criou jogadas, né? Pelo contrário, eu acho que o Atlético terminou muito bem fisicamente, até pelas alterações que o Kudê fez e fez menos alterações, né? O Abel, ele faz as 5 alterações, o Kudê faz 3 apenas, né? Porque ele fez 3 paradas. Só 3 alterações, então são menos alterações também. E acho que fisicamente as duas equipes entregaram muito. Cara, o jogo foi muito legal. Jogo extremamente corrido, muito intenso. E todo mundo lamentou. Não foi só o Hulk que lamentou, não foi só o Mariano, não foi só o Kudê. Todo mundo lamentou o piso. O gramado atrapalhou. Eu não sei se alguém chamou. Alguém chamou? Não. O gramado atrapalhou o jogo. Mais uma vez a gente chama atenção para o gramado. Muito ruim. Num jogo desse porte. Um piso que atrapalha tanto o desenvolvimento da partida. Quarta-feira a gente vai ter mata-mata de Copa do Brasil, jogo entre os maiores vencedores da competição, e esse gramado não vai melhorar a ponto de não ser mais falado para o jogo de quarta-feira. Então vai ser um problema para outra torcida de Belo Horizonte também, para a torcida do Cruzeiro, que vai estar aqui e vai ver o quão lamentável, o quão ruim está o gramado do Mineirão. É preciso que se faça alguma coisa o quanto antes, porque jogo hoje, jogo quarta, show final de semana, né? Depois teremos mais jogos, enfim. A gente tem que conviver com isso. O América também passa a conviver com o drama, que é o gramado do Independência. Daqui a pouco o Coelho vai jogar aqui também, né? Contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Exatamente. E teremos um clássico em Uberlândia. Não se sabe como é que tá o gramado. Espero que esteja melhor que o do Mineirão. Já ajuda a qualidade do jogo. Mas eu gostei muito do que eu vi, cara. A exceção do gramado. Era um jogo de 2 dos melhores times do Brasil, cara. E vencer o Palmeiras é muito difícil. O Palmeiras segue invicto no Campeonato Brasileiro. Vencer esse time do Abel Ferreira é das tarefas mais difíceis hoje no futebol sul-americano. E o Atlético, mais uma vez, saiu na frente. E eu falei ao término do jogo. A palavra que melhor resume o Atlético contra o Palmeiras no jogo de hoje, em todos os confrontos anteriores, é respeito. Salta aos olhos o quanto o Palmeiras do Abel Ferreira tem respeito pelo Atlético, do Sampaoli, do Cuca, do Turco, do Kudê, do Cuca de novo, e quanto o Atlético do Kudê, do Cuca, do Turco, do Sampaoli, do Cuca de novo, tem respeito pelo Palmeiras do Abel Ferreira. É um respeito mútuo. Por isso tantos empates nesses jogos. Por isso a vitória do Palmeiras ali, outra vitória do Atlético aqui. Por isso na Libertadores, nos confrontos, só empates. Classificações oriundas de empates. É muito respeito, porque os dois técnicos, cada um do Atlético e o Abel Ferreira, e os atletas em campo, sabem das qualidades que tem o adversário, que o adversário tem. Então há um respeito mútuo, da torcida, do público que está. Ele entende perfeitamente a dificuldade que é jogar perante desse adversário. O torcedor do Palmeiras sabe, o do Atlético também. Não tem o que criticar de Palmeiras hoje e de Atlético. As duas equipes fizeram um grande jogo, as duas equipes entregaram muito. Faltou um pouquinho da individualidade de alguns atletas. Eu esperava mais dos protagonistas que foram tão falados antes, Rafael Veiga e Hulk. O Rafael Veiga muito bem marcado, o Atlético encaixou muito bem a marcação em cima dele. Não conseguiu finalizar no jogo. Não conseguiu, e o Hulk fez um primeiro tempo muito ruim, errou quase tudo que tentou, entrou no jogo na segunda etapa, mas brigava contra o adversário e contra o gramado, custava parar em pé, reclamou muito de falta também. Quando o Hulk começa a reclamar, ele cai de produção. Reclamou de um pênalti, tô vendo muita gente reclamando desse pênalti. Eu não vou falar porque eu não vi o lance, tá, Cirilo? Eu só tô vendo print. E a gente não comenta print. O print, ele engana demais. Eu não vi o lance, então não tem condição de falar se foi pênalti ou não. Mas o Márcio Rezende fala que foi um lance normal, muito rápido, e que ele também não marcaria. Sinceramente, Cirilo, achei um jogo muito bom. Achei o empate justo, achei que as equipes entregaram o que a gente imaginava, e lamento muito por esse Atlético e Palmeiras ter sido jogado num gramado tão ruim, no palco certo, que é o Mineirão, mas num gramado muito ruim. A Minas Arena
Eu entendo, já falei isso aqui uma vez, vou repetir, eu entendo ela ter marcado um número excessivo de shows, porque lá no início do ano, ninguém ia jogar aqui. O Cruzeiro não ia jogar aqui, o Atlético ia jogar aqui até o meio do ano, então ela precisava preencher datas, principalmente as datas em relação ao Cruzeiro. Mas é a obrigação da Minas Arena entregar um produto de qualidade. Ela não pode entregar um equipamento perfeito para shows e para eventos e entregar um equipamento tão ruim para jogo de futebol, principalmente no Mineirão, que é um estádio de futebol. O gramado tem que estar impecável. O gramado do Mineirão, estádio de Copa do Mundo, que tem uma concessionária que se diz tão competente, este gramado precisa estar impecável. E esse gramado, ele está impraticável. Até rima. Ele deveria estar impecável e ele está impraticável. Ele atrapalha o Atlético, o Mineiro, o Galo, ele atrapalha o Atlético Paranaense. Atrapalha o jogo, né? Ele atrapalha o Palmeiras e ele vai atrapalhar Cruzeiro e Grêmio. Vai, com certeza. Cruzeiro e Grêmio irão reclamar do gramado depois do jogo, não importa qual seja o resultado, porque ele vai atrapalhar. Então, tomara que os administradores, quem cuida dessa grama... Cara, eu tenho um dó de quem cuida desse gramado, porque a hora que ele tá... A gente tá vendo ali, ó, a nossa esquerda já tá sendo cuidado. Tá tendo ali aquela iluminação artificial, como se fosse o sol batendo na grama. Só que daqui a pouco vai tampar tudo de novo para ter outro evento. Fim de semana tem evento, quarta-feira tem jogo. Você já enxugou gelo? Acho que é por aí. Não tem jeito de enxugar gelo. Eu acho que é mais ou menos essa. É mais ou menos essa a comparação. A única coisa que eu tenho a lamentar no jogo de hoje é pelo piso, porque o jogo achei muito